Dia de North London Derby e Tottenham contra Arsenal. Talvez o clássico da guerra, dos inimigos e da discórdia, não? Dia ruim. Tottenham acaba perdendo de 1-0 em pleno Tottenham Hotspur Stadium, lotado. Me dá raiva do jeito que o time jogou, do jeito que entrou. Claro que não. Eu esperava até uma vitória 1-0, né? Aquele gol chorado, triste, acabou indo pra eles. Mas é isso. É um misto de sentimentos de um jogo que é ruim. Foi muito ruim. Sou Gabs e, bem, vamos falar do jogo de hoje. E aí, que jogo, né? A começar, acho que pra dar contexto e vocês entenderem mais ou menos o que é o tamanho do North London Derby para outros clássicos dentro da Inglaterra e até fora, né, no mundo. Pensa, vamos pegar um exemplo. Eu acho que Real Madrid e Barcelona é um jogo que hoje talvez é muito mais publicitário, vamos dizer assim, é um futebol profissional. Você não vê cenas lamentáveis, você não vê briga, é um jogo muito mais jogado. Tottenham e Arsenal é aquele jogo de várzea. Time sem camisa contra time com camisa, times do mesmo bairro, coisa desse tipo. E que acontece qualquer merda. Então, qualquer lancezinho é uma confusão, é quebra-pau. É um jogo que representa muito, geograficamente falando, né? Já que originalmente o Arsenal é do sul de Londres e acaba vindo para pro norte, se instalando lá e, enfim, aí a história do Arsenal começou a crescer e aquele negócio de se intitular os donos do norte de Londres é algo que acabou crescendo. E aí hoje é uma disputa muito mais forte. Acho que se eu fosse colocar aqui para comparar a nível nacional, né, no Brasil, pensa que seria mais ou menos o melhor exemplo que eu posso dar é o Bavi da Paz que teve. E para quem sabe, para quem conhece, sabe como terminou. Eu acho que é o exemplo perfeito. Não é como um Corinthians e São Paulo, um São Paulo e Palmeiras, ou um Corinthians e Palmeiras, ou Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, como vai ter hoje também, o Clássico dos Milhões. Mas é um jogo que, até em questão política, de como a polícia tem que se comportar dentro do norte de Londres, é diferente. Então é um jogo que mexe muito com a cidade, mexe muito com aquela região. E para quem acompanha, para quem é fã, quem torce, é um jogo que vira o objetivo das equipes. Vencer o seu arquirrival, vencer o seu maior rival, seu inimigo. Dessa vez, infelizmente deu Arsenal, com o gol do Gabriel Magalhães. Mais um erro de bola parada do Tottenham. Já ficou. Já tá calejado esse tipo de erro da defesa do Tottenham. É escanteio, é bola parada, seja numa falta, seja em lances assim. O Tottenham é muito ruim. Vem mal das pernas há um bom tempo. Eu acho que a única coisa que eu tinha saudade do tempo do. Se eu não me engano, era do Conte ou do Mourinho, ou até mesmo dos dois. Defensivamente, em bola parada, o Tottenham era muito bom. Com o Ange, a gente perdeu isso. Muito porque muitos profissionais vieram junto com esses treinadores. E a gente não conseguiu repor isso. Como, por exemplo, vamos lá, o Arsenal fez isso. A bola parada do Arsenal é feita por um profissional que eles contrataram de fora do corpo técnico.
eu acho que falta isso pro Tottenham. Pra melhorar, não só isso, né? Mas o maior problema de agora é esse. Achar um jeito de melhorar essa bola parada. Falando das escalações, o Tottenham veio um pouco diferente, até ousado. Claro, se tratando de um clássico, jogando em casa, você tem que propor jogo, ir pra cima, acanhar o teu adversário, deixar ele preso, encurralado. Então, o Tottenham veio a campo com o Vicário, Pedro Porro na direita, Romero e Van de Ven fazendo a dupla de zaga e o Doug na esquerda. No meio de campo a gente veio com um volante de marcação, que não é tão de marcação, mas tem um pouco mais de afinco, talvez defensivo, tem um pouco mais de proficiência defensiva, que é o Bentancur. Mais avançado, ele jogou com Kulusevski e Maddison. E no ataque era o trio, não diria o trio de sempre, mas Son na esquerda, Bran Johnson na direita, mais uma vez, e Solanke retornando ao ataque, já que ele também sentiu uma lesão. O Richarlison ainda segue fora, o que é uma pena, mas ter o Solanke ali foi, no mínimo, aceitável do jeito que o Tottenham joga. Olhando assim e vendo como foi pegar o recorte do primeiro tempo, é um jogo muito pegado. O Tottenham veio pra cima, o Arsenal saiu no contra-ataque, teve boas escapadas, mas também sofreu muito em erro de saída de bola. Percebia muito o Raya saindo em velocidade toda vez. Pegar a bola e já largar rápido com alguém para tentar pegar o próprio Tottenham desorganizado, mas quase não dava certo. Se você sair desorganizadamente para um contra-ataque, raramente dá certo. Então, o Arsenal teve esse problema, o Tottenham controlou a partida, foi quase 78% de posse de bola só no primeiro tempo, o que destoa. E aí, voltando um pouquinho na parte da rivalidade, é um jogo extremamente atípico. Foram muitas faltas só no primeiro tempo, muitos cartões amarelos apareceram. Lá pros 30 minutos, 35 minutos, distribuição de cartão amarelo. Tottenham, num só lance, teve 2 amarelados, né? O Kulusevski e o Van de Ven. E o Arsenal também não escapou, foi um jogo pegado ali, ninguém queria perder. Aqui, as estatísticas, né? É bom a gente sempre levar as estatísticas em consideração. Então foram... Cadê? Foram 13 faltas ao todo do Tottenham contra 10 do Arsenal, totalizando 23 faltas. Não é o normal da Premier League ter tanta falta assim. E por isso é um jogo tão diferente. Foram 8 cartões amarelos ao todo. Mais uma vez, não é uma média normal. Foram 5 para o Tottenham, 3 para o Arsenal. Eu ainda achei que poderia ter tido um expulso do lado do Arsenal. Não... porque você torce pro Tottenham, etc, etc. Não por isso. Eu achei que aquele Timber, que tava jogando na lateral direita, se eu não me engano, desde o começo do jogo era um cara que tava ali pra causar. E ele faz uma falta completamente idiota no Brennan Johnson logo no começo do jogo. O árbitro ponderou, poderia ter dado amarelo pra segurar, porque já tava ali um excesso de faltas aparecendo. Essa foi mais uma. E aí o juiz deixou seguir. E num lance, uma solada ali, que ele vai por cima da bola, né, e acerta o Pedro Porro, o juiz deu amarelo, chegou aí pro VAR, pra uma possível revisão e tudo mais. Só que acabou ficando pelo amarelo mesmo. Mas ali eu já achei que ele tinha que ter sido expulso. Infelizmente não foi.
E aí deu tempo do Arteta ir pro vestiário no final do primeiro tempo, conversar com os caras e diminuir o ímpeto. Diminuir essa vontade que eles começaram o jogo. Da mesma forma que o Tottenham desistiu, né? Macetou pra caramba o Arsenal no primeiro tempo. Não deu muito certo. Foram poucos chutes a gol mesmo. É muito chuveirinho que parava na zaga do Arsenal. Então foi bem ineficiente. O Raya foi trabalhar lá pros 32, 30 minutos. O Solanke teve chance também de abrir o placar algumas vezes. Mas aí, né? Enfim. Não é um atacante que a gente tinha. A gente vai comparar sempre ao Harry Kane. Vai fazer o quê? É saber lidar com um jogador assim. Já no segundo tempo, o começo do Arsenal já foi um pouco mais intenso, propondo um pouco mais de jogo, subindo um pouco mais a linha de marcação deles. O Tottenham ficou ali na mesma proposta de jogo, e aí eu acho que o Andy erra. Porque ele poderia muito bem vir com uma proposta diferente, já começar a fazer substituições, porque ele tem o Van de Ven amarelado e o Bentancur também. Bentancur é o cara de marcação. O único. O volante de marcação, inclusive. Já saca ele. Tira ele. Kulusevski, quando a gente precisa, some. Então, tira ele também. O Maddison, segundo tempo, foi irreconhecível. Não tava em campo. Você poderia ter tirado ele também. E aí, tem... O Odobert acabou entrando no segundo tempo, já pros 60 minutos, 65 minutos do segundo tempo. Ele poderia ter colocado antes. Ele erra em colocar o Timo Werner. Ele poderia ter colocado o... Esqueci o nome do menino que a gente contratou, que é muito bom também. Que tava tendo opções. O Art Gray poderia ter entrado também. É uma ótima opção. Só que ele opta por colocar o Pepsar no lugar do Bentancur. E aí, defensivamente, a gente fica exposto. A gente já estava exposto com um volante, porque nem o Kulusevski nem o Maddison volta para marcar. Então você tira o Bentancur, que fazia essa proteção na cabeça de área, e coloca o Sar, que é mais móvel. Ele não tem corpo suficiente, não tem aquela malícia de ir no jogador adversário no corpo, né, sem fazer a falta. E ele é mais de ataque. Ele vai aparecer, ele vai ser uma opção a mais no ataque pro Tottenham, deixando a gente mais exposto ainda. Por sorte, eu acho que a gente também não continuou naquela porcaria de joga na área e vê no que dá. Então, o Sar não foi tão comprometedor nesse sentido. Depois que o Arsenal faz o gol, que até agora não faz sentido, o Tottenham... Se percebe-se que o Tottenham deu uma murchada e ali ele entregou o jogo. Porque depois, pra voltar, demorou um pouco e a gente percebeu que o Tottenham acabou por repertório. Se o problema antes é que a gente não tinha um 9 pra ser a referência na área, com 9 virou só cruzamento. E aí, entre os problemas, o Brennan Johnson, mais uma vez, foi muito mal. Não é uma perseguição, mas já deu. Eu acho que tá na hora do Andy, se ele tem uma ideia de como ele quer esse time, ou quais é as ideias dele, ele tem que tirar isso tudo da mente dele e colocar no papel. Colocar no quadro, no campinho. Ó, fulano aqui, aqui e aqui. Porque não dá.
O Tottenham, nas 3 primeiras partidas, ele gabaritou tudo que era possível dentro da competição. Ele perdeu, ele empatou e ele ganhou. Hoje ele perde um jogo bastante importante para ânimo e pra sequência. Porque o Tottenham hoje pegou o Arsenal, mas na quarta pega o Coventry City pela Carabao Cup. Ah, mas é um time de segunda divisão. Pô, a gente já foi eliminado por menos. E depois volta no domingo, no outro fim de semana, joga contra um Brentford, que deu um apavoro no City. Ah, mas não ganhou. Não conseguiu segurar a pressão que o City colocou. Então, é o City. A gente não consegue fazer a mesma pressão que o City fez. Depois, no meio de semana pós-jogo do Brentford, a gente tem o jogo da Europa League, o primeiro jogo. Então, pra essa sequência, o Tottenham vai ter problema. Por sorte, a gente não teve nenhum lesionado. Talvez se espere que o Richarlison volte, mas não tem muito futuro esse elenco. Não tem repertório. Se o Maddison é o 10, é o cara que vai fazer a distribuição de jogo, ele precisa ser o 10. Dar subsídio a ele o suficiente para ele conseguir fazer a função dele, talvez seja a melhor opção. Se não, saca fora. Você trouxe... Beleza, não vai jogar a responsabilidade agora em cima de quem você trouxe, né? Os meninos, o Art Gray, o Bergval, mas... será que não tá na hora? O Maddison foi aparecer na pré-temporada, há alguns meses atrás. Agora já não rende o que a gente queria, ou o que se esperava dele. O Kulusevski é de lua. Ou melhor, ele escolhe jogar o jogo pequeno. Então, provavelmente a gente vai esperar dele contra um Brentford, ou se ele jogar como titular e o Andy não poupar a equipe, ele vai fazer uma grande partida contra o Coventry City. Não tenho dúvida. Contra o Arsenal, que ele talvez seria aquilo que a gente viu na pré-temporada, um cara que vai pra cima, tenta jogadas e tudo mais, mesmo que sendo um fominha desgraçado, ele não fez isso. Ele foi dar o primeiro chute dele de fora da área aos 91. Já nos acréscimos. E não é que ele não teve chance para tal. Ele teve. Ele quis fazer aquele toque de lado. Ele quis tocar para trás. E aí, quando a gente tá precisando de algo, ou melhor, quando a gente precisa ter a cabeça no lugar pra fazer uma boa jogada, pra realmente levar perigo, ele decide chutar. Pep Sar, no desespero também, decide chutar. Então, vai empilhando erros que condicionam a esse péssimo placar. Então, o que dá pra tirar desse Tottenham hoje é recalculando rota, né? Porque não vai dar. Tottenham com essa derrota, ele tá ali 13º, 14º. É que ainda tem jogos hoje, tem Wolverhampton, tem Newcastle. Você pode ainda mexer um pouco na tabela, mas o Tottenham tá na parte de baixo. Não tá na zona de rebaixamento ainda, mas tá perto. Foram 4 pontos em 4 jogos. É muito pouco. Então, assim, complicado. Acho que o Andy já tem que ser mandado embora? Não. Dar um pouco mais de tempo, e aí é discutir quanto tempo, mas é importante ver o que ele ainda quer. O Tottenham tá sofrendo os mesmos problemas do
final da temporada passada. Que, por incrível que pareça, não faz muito tempo, mas pra mudar a engrenagem dessa galera, faz. Então, eu esperaria um pouco mais. Talvez ali você já começar a sondar alguns técnicos. Mas você ainda tenta confiar no que o Andy pode fazer. Eu acho pra equipe agora, ou você desiste de jogar nesse 4-3-3, porque não tá dando certo, e joga, sei lá, com 3-5-2, um 3-4-3 talvez, não sei. Eu acho que tornar essa equipe um pouco mais efetiva, um pouco mais ofensiva, talvez ajude. Tottenham tem muitos jogadores de meio e de pontas. Por que não jogar com mais gente? No meio. Coloca, talvez ali, Bergvall. Você coloca o Art Gray, por exemplo. Você pode colocar ele no meio. É um cara que pode jogar na lateral e pode jogar no meio. Por que a gente não coloca ele lá? Testa isso. Deixar o Solanke sozinho? Você pode jogar com o Kulusevski, por exemplo, fazendo a dupla. Vai que. Mas eu ainda acho que nesse 4-3-3 é um beco sem saída. Enfim. Isso é uma resposta que não sou eu que vou dar, é o Andy. E aí a gente espera dele que ele faça algo nas próximas partidas. Eu acho que sim, vamos ganhar do Convert. Confiante? Não, mas é o natural. Você vai jogar contra um time de segunda, terceira divisão sempre. E então o mais natural é o time mais forte, o time de primeira divisão ganhar. Contra o Brentford no fim de semana, no sábado, se bem não estou enganado, o empate pode acontecer. 0-0, 1-1, né? A gente acabar fazendo gol e acabar sofrendo depois. Porque o Brentford, pelo que eu vi um pouco do jogo do City, ele abriu o placar e segurou. Ele segurou por bastante tempo até. Aqui a gente sabe como que é o City. É um time diferente. Mas é isso. O que vocês acham? Comentem aqui sobre essa partida lastimável que teve o Tottenham. Nos vemos talvez no meio de semana pra me comentar o jogo da Carabao, senão só no fim de semana eu faço esse apanhado maior. Um beijo, até mais. Tchau.